Passados estes momentos, quero convidar que todos abram suas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo de número 14. Nós seguimos na exposição do livro de Marcos. Já estamos aproximadamente uns 2 anos e meio a 3 anos expondo Marcos. E Deus tem sido misericordioso conosco na instrução da sua palavra. Muito bem, Marcos 14, nós vamos ler dos versos de número 32 ao 42. Veja se a pessoa que está do seu lado está com Bíblia. Se ela não estiver com Bíblia, por favor, leia junto com ela. Acompanhe o ensino das Escrituras junto com ela. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Pai, a tua palavra é viva, verdadeira, poderosa, eficaz. E rogamos, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo, banhando as nossas mentes, banhando o nosso discernimento com a profunda compreensão, ó Deus, da tua vontade revelada aqui nesse texto. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra venha a ser desafio para nossas almas. Que ela queime em nossos ossos, ó Deus, como fogo sobre a pedra. E que ela quebre as nossas defesas carnais. Que ela estilhasse, ó Deus, as nossas defesas carnais, como o martelo esmiuça a penha. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fala aos nossos corações. É assim que te pedimos e te agradecemos, e todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Estes são os últimos momentos de nosso Senhor antes dele ser preso e crucificado. Os detalhes da obra salvífica que ele veio cumprir por meio de sua morte na cruz do Calvário estão se configurando agora com mais detalhes a cada linha que a gente lê do capítulo 14. Alguns versículos anteriores a este, você observa que houve o jantar da noite de Páscoa e ele então já tinha se encerrado. Neste jantar da noite de Páscoa, nosso Senhor estabeleceu por meio do pão e do vinho a ceia do Senhor e encerrou de uma vez por todas a Páscoa do Antigo Testamento. Após o jantar, eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras e chegaram, como acabamos de ler, a um lugar na encosta do monte chamado Getsêmani. Getsêmani é um jardim particular de algum seguidor de Jesus, onde ele já tinha ido algumas vezes para orar e se consagrar ali em Lucas 21, 37, João 18, 1 e 2 diz isso. O verso 32, como acabamos de ler, nos mostra que Jesus foi com o intuito de orar, de falar com o Pai. Até hoje, o local exato do Getsêmani é uma questão de discórdia
na tradição cristã. Geralmente se aceita que o jardim estaria situado na encosta acima da estrada de Jerusalém para Betânia, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância. Entretanto, mesmo assim, tudo permanece como especulação. No dia de hoje, se não me falha a memória, há uma igreja erigida em um determinado local ali, onde eles dizem ser exatamente o Getsemane, mas tudo não passa de especulação. O significado do nome Getsemane é prensa de azeitona. Prensa de azeitona. Pois provavelmente ali naquele jardim havia uma prensa de azeitona. Instrumento este que era utilizado para fabricar o óleo de oliva, que hoje está muito caro, inclusive. É profundamente sugestivo, irmãos, Jesus se dirigir a este lugar antes da cruz, pois ali ele mostraria o quanto sua alma estava debaixo de uma terrível pressão em virtude da grandiosa missão que ele tinha à sua frente. Aliás, se podemos usar como metáfora, a vida de nosso Senhor, ela, desde a sua concepção, ela foi uma azeitona na prensa. Ele foi enviado a este mundo, nascendo numa manjedoura e crescendo numa família pobre, vivendo num lugarejo paupérrimo, fora de todo e qualquer padrão militar e imperial que se requer de um grande líder para aquela época. No entanto, nada disso foi por acaso. Ele não veio aqui meramente a passeio. Ele veio com uma missão determinada para ele antes da fundação do mundo. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O que temos exposto aqui nesse texto, portanto, é exatamente os momentos finais em que a azeitona celeste, Cristo, será colocada na prensa, a cruz, e dali sairá o óleo da salvação do povo de Deus. Preste atenção. É interessante frisar, principalmente aqueles que nos visitam talvez não saibam disso, que Marcos tinha um público original quando escreveu esse texto. Marcos tinha um público primário. E o propósito de Marcos, ao escrever estes relatos da vida de Cristo para a sua audiência original, que eram os crentes romanos, foi exatamente mostrar o quanto Cristo sofreu para salvá-los. Logo, qualquer sofrimento que eles estivessem experimentando, passando por amor a Cristo, debaixo da tirania do imperador Nero, e esta era aquela época, tal pressão não estaria em descompasso com a vontade de Deus para eles. Porque eles também eram azeitonas de Deus. Se Cristo, o Santo Filho de Deus, o unigênito do Pai, veio a este mundo e sofreu como uma azeitona esmagada sob a prensa, no Getsemane, não seria diferente com aqueles que o seguissem. Bem-aventurados eles eram se continuassem servindo a Cristo perseverantemente, apesar das perseguições. Pois bem, Marcos está revelando aqui as angústias mais profundas do íntimo de Cristo, mostrando que a nossa salvação teve um alto preço e que desprezar este sacrifício com um coração incrédulo é a mais alta dose de insanidade que a alma humana pode operar. Pois bem, isso nos leva a pensar sobre as angústias de Cristo no Getsemane. Se você quiser anotar o tema dessa mensagem, é exatamente este. As angústias de Cristo no Getsemane. E essas angústias vão se revelar de 3 modos. Em primeiro lugar, nós temos a angústia da separação. A angústia da separação. Volte comigo aos versos de número 33 e 34. E levando consigo Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia.
e orava para que, se possível, ele disse: a minha alma, está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Observe. Mais uma vez, Jesus compartilha este momento tão delicado de sua vida com aqueles do círculo mais íntimo entre os discípulos, Pedro, Tiago e João. Se vocês lerem o livro de Marcos, capítulos anteriores, vocês observarão que eles já tinham participado de alguns momentos especiais com Cristo. Como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, capítulo 5, a transfiguração, capítulo 9, o sermão profético, capítulo número 13, e agora aqui no Getsemane. Este é um momento ímpar, e eles têm esse privilégio de participar junto com o nosso Senhor ali no Getsemane. Este momento de tristeza é tão singular na vida de Jesus que Marcos fala desta crise com palavras muito fortes. Além disso, ele vai até repetir as próprias palavras de Jesus ditas aos discípulos com termos muito fortes. Por exemplo, quando Marcos escreve aí no verso de número 33, sentir-se tomado de pavor, ele usa o adjetivo ektambeo, no grego, que transmite a ideia de alarmado, espavorido. E para o termo angustiado, ele usa ademoneo, que significa, mais especificamente, uma ansiedade entranhada, beirando a depressão. Segundo as próprias palavras de nosso Senhor, no verso de número 34, sua alma estava profundamente triste até a morte. Esse termo é perilipos no grego. Esta é uma expressão que intensifica ainda mais o que foi descrito por Marcos. Para vocês terem ideia, esta expressão, ela se assemelha muito ao que Davi disse no Salmo de número 42, versículo 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Lucas, no registro desse momento, diz que a angústia de Jesus o levou a sofrer uma hematidrose. É quando o suor se torna em sangue. É quando a pessoa está em tão grande angústia que começa então o sangue sair pelos poros. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, diz Lucas, no capítulo 22, verso 44. Então, nesta terrível angústia, Jesus se revela ao mundo como o servo sofredor profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 55, verso 4 e 5. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Outro salmo messiânico, Salmo 116, 3. Laços de morte me cercaram, e angústias se apoderam de mim. Fiquei aflito e triste. Isaías 53, 5 está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, outra tradução diz, suas pisaduras, fomos sarados. Os estudiosos consideram que este pavor e esta angústia profunda não era simplesmente por causa da iminência da morte, até porque ele já tinha avisado 3 vezes aos discípulos que ele ia morrer. A preocupação aqui não era a morte, até porque outros grandes nomes da história lidaram muito bem com a morte. Sócrates lidou muito bem com a morte, certos filósofos gregos, outros romanos lidaram muito bem com a morte. Os antigos samurais
do Japão, eles lidavam muito bem com a morte. Aliás, era até uma glória para eles certos tipos de morte. Então, a preocupação de Nosso Senhor não é com a morte. Qual é a preocupação de Jesus aqui? O que traz angústia para Jesus aqui? A preocupação de Jesus aqui é a separação que ele teria do Pai. Porque isso nunca aconteceu antes. O castigo que nos traz a paz é este, que Jesus experimentaria na cruz o efeito do pecado de estar separado, alienado de Deus Pai. Esta era a mais profunda angústia de sua alma. Não é à toa que ele gritará na cruz, Marcos 15, 34, Deus meu, por que me abandonaste? Ali estava Nosso Senhor, então, naquele jardim, carregando, já de início, os nossos pecados, sentindo o peso de carregar os nossos pecados, assumindo a responsabilidade penal, sendo feito pecado por nós. Não que ele se tornou pecador, como dizem alguns. Não. Deus o considerou como pecador, porque ele não tinha pecado. Assim como Deus, quando olha para nós, nos considera santos por causa do sangue de Cristo. Não que sejamos perfeitos, glorificados, mas Deus nos vê como santos e justificados por causa do sangue de Cristo. Pois bem, a tristeza da alma de Cristo era esta: ser separado do Pai. Porque, de fato, é isso que o pecado faz. Ele nos separa de Deus, nos aliena do nosso Criador, nos mata espiritualmente, nos cega espiritualmente, nos torna estéreis espirituais. Irmãos, aqui está uma grande marca do verdadeiro cristão. Aliás, eu diria que aqui está um grande teste para saber se realmente você é cristão ou não. É se você se entristece separado de Deus. Há muitos que se dizem cristãos, mas não se importam em pensar, meditar, refletir o quanto os seus pecados lhe separam de Deus. Aliás, eles não sentem qualquer peso de consciência ou tristeza por isso. A preocupação deles não é com a presença de Deus em suas vidas. Logo, eles não têm problema em pecar e ficar por isso mesmo. Inúmeros dos que se dizem cristãos se mostram mais incomodados com a ausência do dinheiro, com a ausência do entretenimento, com a ausência do conforto, com a ausência do luxo, com a ausência da internet, com a ausência do smartphone, com a ausência dos jogos online, com a ausência do prazer sexual, com a ausência da bebida, do que com a ausência de Deus em suas vidas. Se sentem muito mais incomodados, por exemplo, se saírem de casa e não levarem o smartphone, do que se perderam ou não a presença de Deus. Se este é o seu caso, você não é cristão. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque é isso que o pecado faz. O pecado nos aparta de Deus, nos divide, nos separa. E este sempre foi o grande medo, o grande cuidado, a grande preocupação dos santos do passado. A gente pode ver isso claramente na Bíblia. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo número 3. Filipenses 3. Verso de número 2 a 9. Paulo está atacando aqui os falsos profetas.
Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Perceba. O grande problema do apóstolo Paulo não era perder o que ele tinha de currículo junto ao judaísmo. O grande problema dele não era perder as insígnias que ele tinha junto ao farisaísmo, junto ao judaísmo. O grande medo, o grande cuidado dele era não perder a Cristo. Cristo era tudo para ele. No capítulo 1 você pode observar isso com mais calma. Nada mais importava para Paulo senão agradar a Cristo e viver para Cristo. Cristo ocupava os pensamentos de Paulo por 24 horas do seu dia. Nada tinha mais relevância do que Cristo para Paulo. Ele chegou a dizer, figuradamente óbvio, que esmurrava o próprio corpo para não ser desqualificado na obra que estava realizando. Porque ele sabia que a desqualificação o levaria a uma vida apartada de Deus, longe da presença de Deus. Porque estar separado de Cristo é estar separado de Deus. É viver alienado de Deus. Paulo sabia disso. E ele não queria essa condição miserável de vida para ele. Sua preocupação era de manter a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus em dia, exatamente para não sofrer essa mesma tristeza que nosso Senhor está sofrendo aqui no Getsêmani. Ser separado do Pai, separado de Deus. Também nos lembra Moisés, quando Deus o manda seguir em direção a Canaã e diz, Moisés, vai, e eu vou enviar um anjo com você. O meu anjo vai com você. Então Moisés diz, em Êxodo 33, 15 e 16, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que nós somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Moisés sabia que a maior marca, a maior evidência de alguém que se diz filho de Deus é exatamente a presença dele no seu dia a dia, a presença de Deus. Se Deus não andar com ele, como saber se ali há um homem de Deus, se ali há uma mulher de Deus? Em Hebreus 3, 12, versículo 12, diz assim, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Tenham cuidado. Meus irmãos, o nosso cuidado diário deve ser exatamente este. Não perder a presença de Deus. Com pecados não confessados e não abandonados. Com uma vida que mais nos afasta do que aproxima de Deus. Esta era a preocupação dos santos. Serem apartados da presença de Deus. Que esta era a tristeza de Cristo. Isso era o que angustiava o coração de nosso Senhor e até a morte, as margens da depressão. Aí eu pergunto, temos nós a mesma preocupação e tristeza de Cristo? Temos nós a mesma tristeza dos santos do passado? Qual pecado
pecado tem apartado você da presença de Deus? Qual pecado que, se você não abandonar hoje, continuará mantendo você apartado, longe da presença de Deus? Qual pecado tem atrapalhado sua vida devocional? Tem lhe tirado o prazer da presença de Deus, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de orar, o prazer de congregar, o prazer de cantar louvores, o prazer de evangelizar, o prazer de falar de Cristo para as pessoas, o prazer de amar a Cristo mais que a própria vida? Qual pecado? Há alguma tristeza na sua alma por causa de seus pecados prediletos? Porque todos nós que estamos aqui temos os nossos pecados prediletos. Lamentavelmente, mas é uma verdade, é um fato. Aí eu pergunto, há alguma tristeza na sua alma por causa desses pecados prediletos que você acolhe e abraça? Esta era a profunda tristeza de Cristo. Ele estaria separado do Pai. Ele sabia que o Pai não pode contemplar o mal, nem mesmo aceitá-lo em sua presença. Daí a angústia da separação. Isso nos leva a pensar, em segundo lugar, sobre a angústia da missão de Cristo. Primeiro, a angústia da separação. E segundo, a angústia da missão. Volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo 14. Versos de número 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Preste atenção, Marcos introduz o conteúdo da oração de Nosso Senhor, dizendo que seu pedido era que ele fosse poupado daquela hora. A hora aqui é exatamente o sofrimento de estar separado do Pai. Não era meramente morrer, mas estar separado do Pai. Irmãos, a angústia da alma de Cristo era tanta, mas tanta, que Marcos registra a postura com a qual Nosso Senhor se põe a orar. Ele não ora como a oração, a postura de costume da época, que era em pé, com as mãos para cima, abertas assim, e com os olhos abertos. Não, o texto nos dá conta que ele prostrou-se em terra. Mais especificamente, esse termo prostrar-se significa cair em terra, com o rosto em terra. Isso a gente vê Moisés orando assim, Josué orando assim, Ezequiel orando assim. E quando Jesus diz Abba, Pai, o termo Abba é o termo aramaico que reflete intimidade entre um pai e um filho. Mas vamos corrigir algo hoje à noite aqui. Não tem nenhum sentido infantil de paizinho, como a turma das igrejas church quer fazer a gente acreditar, de paizinho. Abba é paizinho. Não. Isso aí é um engano. Simplesmente o termo mais comum para pai, aqui para Abba, é pai, como a gente fala. Pai, expressando intimidade e segurança. Quando um filho fala diretamente ao pai, expressando intimidade e profunda segurança. É interessante frisar isso, por quê? Porque este é um termo que os judeus comumente não usavam para se referir a Deus. Eles não chamavam Deus de pai. Era algo muito raro entre eles, porque indicava exatamente intimidade, conhecer de perto, saber quem é com mais profundidade. Então, eles não chamavam Deus de pai assim gratuitamente. Jesus, por outro lado, podia fazer isso com toda a convicção de sua alma. Por quê, pastor? Porque ele mesmo disse a respeito do Pai: eu e o Pai somos um. João 10:30. E mais à frente ele diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Isso é o quê? Intimidade. Profunda intimidade
de Jesus, Filho, de Deus Filho com o Deus Pai. E o pedido que nosso Senhor faz inicia apelando para a onipotência do Pai. Marcos diz no verso 35 que ele orava pedindo o quê? Se possível. E aqui no verso 36 o pedido é repetido, confirmando a onipotência de Deus. Pai, tudo te é possível. Bem, a questão aqui não é a capacidade de Deus de livrar Cristo daquela hora e do cálice, mas sim se Deus quer fazer isso. A questão aqui é se Deus quer, tudo te é possível, Pai. A questão é, tu queres? Se é propósito de Deus livrar Jesus da hora e do cálice, do abandono celestial. Em Isaías 53, versículo 6, diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre ele? O próprio Deus. Todavia, o ápice da oração de Cristo aqui, nesses versículos, é a sujeição que ele tem à vontade de Deus como suprema, como soberana sobre sua vida. Podemos dizer que o consolo de nosso Senhor para este momento tão angustiante é o fato de que ele está cumprindo a vontade de Deus. Jesus está dizendo que ainda que seja terrível ser separado do Pai, ainda que seja horrível, absurdo ser separado do Pai, mais importante que isso é que a vontade dele seja cumprida. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Cristo estava angustiado. Cristo estava sofrendo. Cristo estava alarmado, mas estava fazendo a vontade de Deus. Estava cumprindo a vontade de Deus. Estava sendo excluído. Estava sendo abandonado. Estava sendo rejeitado. Porém, cumprindo a vontade de Deus, ele estava ainda mais próximo do coração de Deus. O comentarista James Edwards diz o seguinte, comentando esse texto. Abre aspas. Que ironia profunda o Getsêmani esconde. Pois quando Jesus se sente mais excluído da presença de Deus, ele, na verdade, está mais próximo da vontade de Deus. Fechado. Jesus mesmo disse, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 5,30, Jesus traz outra ênfase dizendo, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Em João 6,38, mais uma vez ele fala, porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em João 7,16 ele diz, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Veja, a vinda de Cristo a este mundo foi para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que ele vá à cruz, aplaque a ira de Deus contra os homens por meio do derramamento do seu sangue, porque, como sabemos, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Meus irmãos, por que amamos a Cristo? Por que um crente fiel ama a Cristo? Por que um crente fiel honra e respeita a Cristo? E adora a Cristo? E está disposto a morrer por Cristo? Por quê? Porque nosso Senhor vivia o que pregava. O que torna a pregação de Cristo com tanta autoridade é porque ele praticava o que ensinava. Ele pregava a renúncia de sua própria vontade em preferência da vontade de Deus. A vontade de Deus tinha a primazia. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele está colocando a vontade de Deus antes da sua.
Portanto, quando ele nos convoca, por meio de sua palavra, a viver submisso à vontade de Deus, ele não está nos pedindo algo que ele mesmo não tenha feito. Que ele mesmo, em seus dias, nesta terra, não tenha praticado. Ele se tornou plenamente homem e nos deixou o exemplo do que é viver segundo a vontade de Deus. Deixa eu me perguntar, alguma vez, nesta vida, você orou a oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Já orou? Aí eu pergunto, você se submete à vontade de Deus? Se nós oramos esta oração, eu pergunto, quais desculpas nós temos de não viver segundo a vontade de Deus? Se a gente quer que ela seja feita. Como nos explicaremos no céu do porquê não vivemos de acordo com a vontade de Deus aqui na terra? Quais razões daremos diante de Deus do porquê não fizemos a vontade dele aqui nesta existência? Quais? Então você orou e não praticou. Como fica então a sua situação? Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E ele está ensinando aqui, é o que ele está agora praticando no Getsemane. Por isso que nós o amamos tanto, porque a sua mensagem é autoritativa. A sua mensagem não era só de palavras, era de vida. Era praticada. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo orienta a igreja dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, todos esses textos falam sobre a primazia da vontade de Deus antes da nossa. É isso que nosso Senhor nos ensina com a sua oração e súplica. Não seja o que eu quero, mas sim o que eu quero. Aqui está o padrão. Cristo é o padrão do que significa viver segundo a vontade de Deus. Devemos imitá-lo. Se quisermos andar com Deus, a obediência deve ser neste nível, radical. Radical. Amando mais a Deus do que a própria vida. Aí eu pergunto, você vive segundo a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Obedece à vontade de Deus? Sua vida é reflexo de alguém que obedece à vontade de Deus? Sua obediência é radical ou é meia sola? O que é uma obediência radical? Abra sua Bíblia comigo em Romanos ou em Colossenses. Colossenses. Capítulo de número 3. Colossenses 3. Do verso 5, do verso 4 ao 10. Quando Cristo, que é a vida de vocês, Paulo está falando de pessoas cristãs, pessoas crentes, ok? Colossenses 3, do verso 4 em diante. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, já que Cristo é a vida de vocês, Paulo diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria.
Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. É assim que significa a obediência radical. Este é o modo como vive diariamente aquele que se diz fazer a vontade de Deus. É que ele combate diuturnamente os desejos caídos de seu coração a fim de agradar a Deus. E isso envolve exatamente dizer não a si mesmo, as tentações que lhe são ofertadas. Esta é a sua missão. Fazer a vontade de Deus, portanto, envolve, meus irmãos, uma obediência radical. É abrir mão de tudo o que agrada meu coração pecaminoso, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Então, nós estamos vendo exatamente a angústia da missão. É obedecer radicalmente ao Senhor. É ir de encontro às suas próprias inclinações, às suas próprias vontades, a fim de que a vontade de Deus seja estabelecida e cumprida. Vou dar uma tarefa de casa para vocês. Pesquisem sobre uma missionária batista chamada Lottie Moon. Lottie Moon. Lottie e Moon, lua em inglês. Moon. Lottie Moon. Pesquise sobre a vida dessa mulher. Pesquise como ela entregou a vida dela pela causa de Cristo na China, ao ponto de morrer de fome. Ela morreu, literalmente, de fome, a fim de que o evangelho continuasse sendo pregado na China. Isso nos conduz a pensar no último modo de angústia que temos de Cristo no Getsemane. Em terceiro lugar, a angústia da indiferença. Lembrem que até aqui os discípulos se fizeram de comprometidos com nosso Senhor, custasse o que custasse. Lembram? Sempre dizendo palavras de compromisso. Estou do seu lado, Senhor. Não te abandonarei. Ainda no jantar da Páscoa, quando Jesus anuncia que há um traidor entre eles se entristecem e dizem: por acaso seria eu, Senhor? Isso aqui é uma pergunta retórica, cuja resposta é negativa. Porque no coração deles, eles estão dizendo, afirmando inocência e compromisso. Não sou eu. Quando foram avisados que se escandalizariam e se dispersariam, todos fizeram coro com Pedro, dizendo: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Versículo de número 31. Pois bem, o Getsemane começa a provar que todas estas bravatas vão dar em nada. Vão dar em nada. A hora de Cristo ser preso está chegando. Então, o que os discípulos estão fazendo? Pode comigo a Marcos 14. Verso de número 37 e 38. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Antes disso, no versículo 34, Jesus já tinha ordenado a eles que vigiassem. Ou seja, se mantivessem acordados, fazendo companhia a ele em oração, em alerta, como soldados vigilantes. Mas não foi isso que aconteceu.
Vencidos pelo sono, eles dormiram enquanto Jesus estava em agonia. Eles não entendiam a grandiosidade do que estava acontecendo, não discerniam o fardo de Cristo e agiram com absoluta indiferença. Lucas vai dizer que é tristeza, mas isso não justifica. Não conseguiram se manter uma hora sequer em vigilância, acordados, fazendo companhia em oração a nosso Senhor. Uma hora, se deixaram vencer pela carne, pelo sono, sucumbiram à fraqueza carnal e agiram com absoluta indiferença à dor de nosso Senhor. Eu sei que eles tiveram um dia cheio. Se você ler os versos anteriores, verá que eles tiveram um dia cheio, mas Jesus também teve. Quando Jesus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação, é exatamente porque eles corriam risco de negar a Cristo quando o perigo maior chegasse. E esta era a tentação aqui, negar, abandonar a Cristo de uma vez por todas. Então o nosso Senhor emenda dizendo, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, o que nosso Senhor está dizendo é, vocês podem estar espiritualmente alimentados, mas a natureza humana de vocês é perigosamente fraca. A qualquer momento ela pode trair vocês, tomar conta da situação e destruir com tudo. Porque se com uma hora de oração eles já se mostraram profundamente indiferentes, vencidos pela carne, pelo sono, o que dizer das grandes batalhas que aguardavam eles num futuro próximo? A grande prova do que Jesus está dizendo aqui, irmãos, que a carne é fraca a eles, está exatamente nos versos seguintes. Veja o verso número 39 e 40. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras do versículo 36. E voltando, achou-os outra vez dormindo, segunda vez. Vá anotando. Porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. É interessante que a cara de sono deles é tão indisfarçável, que eles sequer sabem o que responder. Pegos no flagra. Não há como se desculpar, se explicar, se justificar. Eles se mantinham indiferentes. E isso piora. Tenha calma que vai piorar. Versículos número 41 e 42. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Marcos, interessante no livro de Marcos, porque ele faz questão de registrar esses tons de ironia de nosso Senhor. Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Os pecadores a quem Jesus se refere aqui são exatamente as autoridades religiosas que o perseguia desde quando ele iniciou seu ministério. E claro, também Judas aqui. Os versos 1 e 2, 10 e 11 do capítulo 14 prova isso. Por 3 vezes, Jesus encontra eles dormindo quando deviam estar acordados, vigilantes, fazendo companhia a nosso Senhor. Eles simplesmente descansam, nada sabem da hora do Filho do Homem, nada discernem dos sofrimentos de Cristo e das suas angústias. John MacArthur, comentando esse texto, disse acertadamente, quando eles deveriam estar fervorosamente se preparando para o próximo confronto, eles estavam dormindo. Agora, o momento tinha chegado e eles estavam lamentavelmente despreparados. O traidor estava às portas. Meus irmãos, quando não compreendemos o que significa a pessoa e obra de Cristo, agimos com indiferença com as ordens que Ele nos dá. E nos mostramos, lamentavelmente, despreparados para servi-lo. Se os discípulos que andaram por 3 anos e meio com Ele, não conseguiram discernir com profundidade a sua missão, a sua mensagem, a sua obra, a sua pessoa, o
que dizer de nós? Se eles, andando o tempo todo com Jesus, não conseguiram discernir a missão, a pessoa, a obra, a mensagem, o que dizer de nós? O que dizer daqueles que mal leem a Bíblia, mal estudam a vida de Cristo com seriedade e profundidade, mal estão em contato com o Evangelho de nosso Senhor durante a semana? O que dizer daqueles que faltam culto mais do que macaco pula o ano inteiro? E não são ensinados nas Escrituras a discernir a Cristo, a sua pessoa e a sua obra. A tendência é estas pessoas sempre serem vencidas pela fraqueza da carne, sempre cedendo espaços para a sua natureza caída, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, disse Paulo. Perceba, quando Cristo diz, a carne é fraca, aqui nesse texto, ele não fala meramente sobre a queda na área sexual, porque isso é muito ligado à questão sexual. Cuidado, a carne é fraca. Está muito ligado à área sexual. Claro, isso pode ser ligado também a isso. Mas não é o foco aqui. Jesus está falando aqui de coisas que são lícitas, como dormir, mas que na hora errada são profundamente prejudiciais. Ou seja, são exatamente os prazeres permitidos que mais nos atrapalham como cristãos. Que mais nos fazem indiferentes à causa de Deus, que mais nos fazem andar para trás. Por exemplo, ir à praia é pecado? Ir ao cinema é pecado? Mas faltar culto porque passou o domingo na praia ou porque estava no cinema e de tão cansado ficou em casa, isso é indiferença. É não vigiar. Você tomou algo lícito para alimentar sua carne e agiu com indiferença à causa de Deus. Outro exemplo, jogar videogame, assistir filmes e séries, fazer esportes, não são pecados. Mas não conseguir ler a Bíblia e orar, porque se gastou bastante tempo do dia com estas coisas, e de tão cansado, vai sempre deixando a leitura bíblica para o outro dia, a oração para o outro dia. Amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu leio, amanhã eu oro. Isso é indiferença. É não vigiar nenhuma hora com o Senhor. É não valorizar aquilo que tem substâncias para a eternidade durante o dia. Tudo que Jesus mais queria dos discípulos naquele momento era a presença deles de um modo vigilante, aqui comigo. Sinta a minha dor, ombro a ombro, juntos na alegria e na tristeza. Mas o que ele encontra são os três dormindo e descansando como se estivessem de férias. O traidor está às portas, mas eles estão dormindo. O perigo está rondando e eles estão dormindo. É interessante que muitos anos depois, Pedro, provavelmente relembrando do que aconteceu no Getsemane, ele vai escrever a seguinte advertência: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5. Irmãos, isso tem muito a nos dizer. Porque os perigos espirituais continuam tão ferozes quanto aqueles nos dias de Cristo. Tão ferozes. E o que é que nós vamos fazer então?
O que a gente deve fazer? Não podemos nos fazer indiferentes, inertes. Precisamos orar e vigiar, atentar com seriedade para a pessoa e obra de Cristo, não deixando de olhar para Ele um só segundo. Olha o que o autor aos Hebreus nos orienta. Hebreus 12. Hebreus 12. Essa leitura é deveras importante. Leia com a pessoa que está ao seu lado. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que eram os santos do capítulo 11, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Para que vocês não caiam num espírito de indiferença com o que ele fez por vocês na cruz do Calvário. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo é que não venceremos os desafios da vida cristã se não perseverarmos olhando firmes, tão somente para Cristo. Se não fizermos isso, cairemos facilmente e seremos a angústia. O crente caído é a angústia do coração de Cristo. Um homem desviado da fé, uma mulher desviada da fé, é a angústia do coração de Cristo. Perdão. Assim como há filhos que são a angústia dos pais, assim como há esposas que são a angústia dos maridos, assim como há pais que são a angústia dos filhos, assim como há maridos que são a angústia das suas esposas, pastores que são a angústia das ovelhas, ovelhas que são a angústia dos pastores. Todo aquele que age com indiferença com o Senhor é a angústia do seu coração. Minhas orações hoje é que o Senhor nos ajude e nos fortaleça para que não sejamos nós a angústia do seu coração celeste, com indiferença, com desinteresse, com negligência e frieza. Permita-me concluir trazendo à sua memória esse fato que pesa em nossa salvação. Que o Filho de Deus sofreu a angústia da separação, sofreu a angústia da obediência radical e sofreu a angústia da indiferença, a fim de nos dar vida eterna, longe da ira de Deus que será derramada sobre este mundo. Portanto, se você ainda não é convertido a Cristo, esta é a oportunidade que, contemplando o sacrifício de Cristo por sua alma, você não deve desperdiçar. Não desperdice essa oportunidade de se render a Cristo e viver para Ele pelo resto dos seus dias. Pois grande, muito grande, imensurável foi o amor derramado pela sua salvação. E você que já é crente em Cristo e me ouve hoje à noite, contemplando as angústias que Ele passou na cruz, começando no Getsêmani, sirva-o com mais fervor, com mais diligência, com mais interesse, sem indiferença, com mais amor e tremor em seu coração.
não seja você a angústia do coração de Cristo. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai de misericórdia, perdoa-nos, ó Deus, por muitas das vezes estarmos vivendo um cristianismo profundamente indiferente com a Tua vontade para as nossas vidas. Profundamente desinteressado, indiferente, ó Deus, com o que o Senhor quer para as nossas almas. Socorre-nos, ó Deus, e fortalece o nosso coração, para que quando o Senhor voltar não sejamos encontrados dormindo, inertes, indiferentes, afastados do aprisco, afastados dos pés do Teu trono. Abençoa os jovens, Senhor, senhora, solteiro, casado, todos que estão aqui, Senhor, com poder e graça para Te servir de todo o coração. Aqueles que estão aqui e ainda não se renderam a Ti como Senhor e Salvador, não entregaram suas vidas a Ti como Senhor e Salvador. Que o Senhor inquiete o coração deles, ó Deus, com a Tua graça irresistível. Com a Tua soberana graça, Senhor Deus, e assim os salve por Tuas misericórdias. E que o Senhor os resgate da escravidão do pecado, da cegueira deste mundo. E assim os traga ao aprisco eterno, Senhor, para que eles vivam como ovelhas no Teu rebanho. E os Teus servos, ó Deus, aqueles que já Te servem, que o Senhor fortaleça cada dia mais o passo da Tua igreja na Tua presença. Firma os nossos joelhos trôpegos. Firma as nossas mãos frouxas. E dai-nos a ousadia, Senhor, de proclamar o Teu nome a plenos pulmões a este mundo. Custe o que custar, Senhor. Nós também somos azeitonas sob a prensa. Nós também Te servimos, ó Deus. E eu Te peço, dai-nos um espírito, ó Deus, de ousadia, de poder e de graça. Em nome de Jesus, Senhor, grato pela Tua palavra, rogo que ela não volte vazia aos corações que aqui se encontram. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um hino de número 308 do Cantor Cristão. O hino de número 308 do Cantor Cristão.